A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É uma espécie de desdobramento do princípio da individualização da pena, pelo qual o preso deverá ter regime carcerário diferente em razão do seu sexo e idade, e também do tipo de crime cometido, para impedir, por exemplo, a convivência de presos e presas, de jovens com criminosos experimentados e de autores de pequenos furtos com grandes traficantes e homicidas. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Tem-se no Código Penal que o preso conserva todos os seus direitos não atingidos pela perda da liberdade. Assim, o fato de estar preso não autoriza um tratamento violento, depravado ou subhumano, nem ordens que o submetem a atitudes ou situações constrangedoras. É de se notar que a Constituição fala em presos e, portanto, não se refere apenas aos definitivamente presos, por sentença final, mas também aos presos temporariamente pelas chamadas prisões processuais. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Pretende-se aqui não infligir dano aos filhos de presidiárias, pelo fato de essas estarem com sua liberdade cerceada. É um dispositivo de conteúdo humano e também pode ser confortavelmente situado sob o princípio da individualização da pena. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Extradição consiste na expulsão do território nacional de estrangeiros, desde que requerida por outro Estado, para que responda a processo ou cumpra a pena. O brasileiro nato, em hipótese alguma, pode ser extraditado. Já o brasileiro naturalizado pode, desde que tenha praticado crime comum antes da naturalização ou esteja envolvido em tráfico de entorpecentes, sendo que esta hipótese pode ser caracterizada antes ou depois da naturalização. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O estrangeiro é de regra extraditável, sempre dependendo de decisão soberana do Supremo Tribunal Federal. Não é possível a extradição, contudo, se o fato pelo qual o país que pretende a extradição e punição do estrangeiro seja, para a lei brasileira, crime político ou de opinião, caso em que esse estrangeiro será protegido pelo asilo político, previsto no artigo 4º, inciso 10º, e uma eventual concessão de extradição seria inconstitucional. Como não há definição constitucional ou legal do que seja crime político, incumbe ao Supremo Tribunal Federal, em cada caso, julgar o caráter político do fato criminoso. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Este princípio, que é o juízo natural, nos livra de perseguidores, que são arranjados para conduzir um processo e condenar um inocente. No Brasil, este absurdo não acontecerá. É que a autoridade competente é sempre definida previamente em lei e na Constituição. Assim, sabemos que, se cometermos um crime doloso contra a vida, não seremos julgados por um juiz encomendado, mas apenas pelo tribunal do júri. Se cometermos um crime eleitoral, nossos juízes serão os da Justiça Eleitoral e, assim,
sucessivamente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal é mais uma garantia do que propriamente um direito. Tem como objetivo proteger a pessoa contra arbitrariedades. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O princípio do contraditório assegura a todas as partes, que são os envolvidos no processo, contrapor-se a outra. Ampla defesa constitui a liberdade que tem o interessado em usar de todos os meios e recursos que a lei permite para demonstrar seu direito e obter a satisfação de seu interesse. Qualquer litigante, que são as partes numa lide, num processo, tem esses direitos, tanto em processo judicial quanto administrativo, o que significa dizer que a sindicância e o processo administrativo terão que respeitar esses princípios. É importante notar que o contraditório assume diferentes feições nos processos penal, civil e administrativo. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Uma prova produzida de maneira ilícita é uma prova inexistente para o direito, e tudo e qualquer coisa que ela provar, por melhor que seja a prova ou seu resultado, será desconsiderado e tido como não existente no processo. Também são considerados inexistentes todos os atos que se originaram nessa prova ilegal. Assim, se um delegado de polícia faz uma gravação telefônica, um grampo, ilegal na casa de alguém e consegue obter a confissão de envolvimento em tráfico de drogas, a prisão desse traficante e o confisco da própria droga serão ilegais e tidos como nulos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trata-se aqui do princípio da presunção da inocência, também chamado de princípio da não culpabilidade, e não existia nas constituições anteriores do país. Por ele, é inconstitucional qualquer ação no sentido de se apontar qualquer pessoa como culpada de qualquer coisa, até que o competente processo legal esteja concluído sem mais possibilidade de recursos. Assim, durante uma investigação ou durante o próprio processo, enquanto ele ainda estiver tramitando, o réu é apenas acusado, não culpado. Em matéria penal, entende-se que não é admissível a inversão do ônus da prova ou de qualquer outra providência que force a uma situação de presunção de culpa. Trânsito em julgado é expressão jurídica que indica uma decisão judicial irreformável, não mais passível de recurso, consolidada. A doutrina reconhece sob nome de status de condenado a situação do réu declarado culpado por sentença final. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O direito em questão põe fim, nas situações normais, ao que, em linguagem policial, é conhecido por tocar piano, que significa tirar as impressões digitais. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A iniciativa da ação pública é de competência do Ministério Público, somente possível ao particular, nos casos de inércia do órgão estatal. Sendo assim, a ação penal pública, tanto condicionada como incondicionada, é exclusiva do Ministério Público, o que significa
que apenas um promotor de justiça ou um procurador da República poderá propô-la, sendo absolutamente proibido ao ofendido, que é a vítima, que ajuize tal ação. Para o ofendido ou seu representante legal, existe a ação penal privada, que é exclusiva dele. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A regra é de que os atos processuais são públicos, mas se a publicidade puder causar problema maior, a lei pode declará-lo secreto.